Talvez você já saiba exatamente o que você precisa fazer, mas seus hábitos antigos eles acabam sempre vencendo e fazendo com que você não consiga colocar em prática aquela rotina que você tanto deseja ter, né? Se você se identificou com isso, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a romper com esse ciclo. Mas antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou psicóloga clínica e aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal. E como eu sempre gosto de pontuar, para além de psicóloga, eu sou um ser humano. Então eu também falo sobre as minhas opiniões e as minhas experiências por aqui. Inclusive, eu adoro falar sobre esse tema, porque, querendo ou não, a nossa vida, ela tá sempre em constante mudança. Seja porque trocou de trabalho, por ter começado a morar sozinha, ou até começado a morar junto com outra pessoa, por ter se casado, por ter tido filhos. A gente tem diversas fases na nossa vida. Mas pode ser também que você queira apenas se tornar sua melhor versão, porque a gente está sempre querendo melhorar. Então a gente sempre está querendo incluir um novo hábito ou melhorar em algum aspecto. E criar novos hábitos é a base para que a gente consiga se tornar quem a gente realmente gostaria de ser. Porque é com a prática, construindo dia após dia, que a gente acaba ficando melhor no que a gente está fazendo. E que acabamos construindo algo. Mas claro, para que isso aconteça, você precisa fazer o que se propõe sem retomar o velho hábito. E simplesmente não é você acabar falhando e achar que não é pra você. Porque deixa eu te explicar. Quando o seu corpo está acostumado com uma rotina, tem muitas coisas que ele faz no automático, certo? Por exemplo, quando você acorda, quais são as primeiras coisas que você faz? Talvez você até precise parar para pensar e se lembrar, porque é tão automático desligar o despertador, ir no banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes, que você simplesmente não precisa pensar, você só faz. Isso é o que chamamos de hábito. Toda ação que fazemos com muita frequência, que você não precisa mais pensar para fazer. É como se já fizesse parte de você. Por isso é algo que pode muitas vezes continuar te mantendo no mesmo lugar. Mas o que eu quero que você entenda é que você não precisa ficar com raiva disso. Porque o hábito, ele é estabelecido para poupar nossa energia. O nosso corpo, ele percebe quais são as coisas que fazemos com muita frequência e com isso ele começa a se acostumar para a gente poder usar essa energia de decisão em outras coisas, em coisas mais importantes como o nosso trabalho, por exemplo. Então, independente de você estar querendo construir um hábito de forma intencional ou não, o seu corpo ele já vai identificar o que você faz com frequência e estabelecer um hábito. E por vezes, como esse é o seu padrão, já é algo que você já faz com frequência, você pode ter dificuldade de identificar esse hábito por estar tão presente na sua vida, tão automático. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já pegou o celular para responder uma mensagem, ou até mesmo resolver algo, e simplesmente entrou no Instagram, no TikTok, e depois que passou um tempo, percebeu que nem fez o que era para ter feito? Com certeza isso já aconteceu com você, né? Por isso é bom que, ao menos em alguns momentos, você perceba quais hábitos você gostaria de mudar. E para rastrear esses hábitos que a gente não gosta ou que gostaríamos de mudar, a gente precisa sair desse piloto automático e perceber cada coisa que fazemos ao longo do nosso dia. E quando você fizer isso, provavelmente você vai entender por que os hábitos eles são tão bons. Porque pensar em cada decisão que você vai fazer é cansativo, gasta energia. Por isso nosso corpo ele quer poupar essa energia para que possamos usar de outras formas. Imagina, pensar em cada movimento que você faz desde que abre os olhos de manhã. Tem que colocar os pés no chão, prestar atenção em cada passo, ir ao banheiro. O que você faz agora? Você faz xixi, você escova os dentes, você lava o rosto primeiro. O que eu vou vestir hoje? O que eu vou comer de manhã? Qual caminho eu vou fazer para chegar no trabalho? Percebe que pensar em cada decisão demanda muito mais do que quando a gente está simplesmente seguindo os hábitos? Agora que você já entendeu por que os hábitos existem, eu quero que você entenda como um hábito se forma. Porque é aí que entra a parte mais interessante. Porque entender como um hábito se forma é o que te dá o poder de mudar. Todo hábito ele passa por 3 estágios. Tem um gatilho, uma resposta e uma recompensa. O gatilho é o que inicia o hábito. Pode ser um horário, um local, uma emoção, um pensamento ou até mesmo uma ação. A resposta é o comportamento em si, o que você faz depois desse gatilho. E a consequência, que pode ser positiva ou negativa, mas nesse caso pode ser vista como uma recompensa positiva, porque com isso o seu cérebro ganha algo com aquilo e ele faz com que ele queira repetir essa ação. E por isso se torna um hábito. Então, quando você entende esses 3 estágios, fica muito mais fácil identificar onde intervir. Por exemplo, se quando você está com tédio, você pega o celular,
a gente consegue perceber que o tédio é um gatilho. E a resposta foi pegar o seu celular para se distrair. E talvez o ponto não seja evitar o celular, e sim mudar a forma como você lida com o tédio. Percebe? Entender isso é o primeiro passo para mudar qualquer comportamento. Agora eu quero que você entenda que você não precisa mudar tudo de uma vez. Inclusive, talvez você já tenha tentado mudar da noite pro dia, listou o que ia fazer e falhou no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia. Claro, acabou se frustrando e achando que não era para você viver daquela forma. Mas talvez a razão disso ter acontecido é que a gente não muda assim tão rápido. Eu sei que é comum querer virar a chave e começar uma rotina completamente nova, acordar cedo, treinar, comer melhor, estudar, meditar, tudo ao mesmo tempo. Mas quando você tenta mudar várias coisas de uma vez só, o seu cérebro ele entende isso como uma ameaça. Ele gasta muita energia, ele se sente sobrecarregado e naturalmente ele tenta te puxar de volta para o que é familiar, ou seja, para os seus velhos hábitos. Então, ao invés de você pensar em mudar tudo de uma vez, pense em aprimorar uma coisa de cada vez. Por exemplo, se você quer ter uma rotina matinal mais leve, não precisa acordar às 5 horas da manhã e fazer mil coisas. Comece ajustando algo pequeno, como deixar o celular longe da cama para não cair na tentação de ficar rolando feed assim que você acorda. Eu sei que isso pode parecer muito pequeno, mas é assim que a gente vai treinando o cérebro a criar novas conexões neurais. Uma outra coisa que muitas vezes a gente esquece é deixar claro o hábito que queremos desenvolver. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o livro Hábitos Atômicos, e até mesmo já tenha até lido, mas não se recorda muito bem. Mas pode ficar tranquilo que eu trouxe aqui alguns pontos que o James Clear aborda no livro. Inclusive, eu consultei ele para fazer esse vídeo e me deu até vontade de reler ele, sabia? Mas vamos lá. Concorda que se você simplesmente fala que quer ser mais saudável ou ser mais produtiva, isso é algo que é muito vago? O cérebro ele não entende o que precisa fazer com algo tão amplo. Então você precisa transformar esse seu objetivo em algo mais específico e mensurável. O seu cérebro ele precisa de um gatilho bem definido para entender quando e como agir. Então, ao invés de você dizer, vou começar a treinar, defina, eu vou colocar a minha roupa de treino logo depois de tirar o pijama. Ou então, vou ir para a academia depois de escovar os dentes. Porque quando você conecta um novo hábito a algo que você já faz naturalmente, ele fica muito mais fácil de lembrar. Isso é o que o autor James Clear fala sobre empilhar hábitos, que é quando você usa um comportamento que já existe como base para inserir outro. Por exemplo, depois de tomar meu café, eu vou escrever 3 coisas que eu quero fazer no meu dia. E quando você define essas tarefas dessa forma, você dá um direcionamento muito mais claro para o seu cérebro seguir. E ele consegue mensurar que foi cumprido. Então você tem a recompensa de perceber que concluiu o que se propôs a fazer. O segundo ponto que o autor traz é tornar o hábito atraente. E uma forma de fazer isso é parear algo que você precisa fazer com algo que você gosta. Por exemplo, preparar um café antes de estudar, ouvir música que te motiva antes de treinar, acender uma vela enquanto você trabalha. São pequenos rituais que deixam o hábito mais prazeroso e ajudam o cérebro a associar aquela ação a algo positivo. Porque não sei se você já percebeu, mas a motivação ela não vem do nada. Ela vem com o prazer e até mesmo com clareza do porquê que você está fazendo o que está fazendo. Então, unir algo que já é prazeroso para você com o que você precisa fazer vai te ajudar a se manter mais constante. O terceiro ponto é facilitar o hábito, ou seja, diminuir os obstáculos entre você e o que você quer fazer. Porque quanto menor a resistência, maior a chance de você manter esse hábito. Quer ver um exemplo simples? Não ter doces em casa dificulta você comer fora da dieta, o que ajuda você a consumir mais frutas, por exemplo. Outros exemplos bem práticos. Deixar a roupa de treino separada na noite anterior, manter uma garrafinha de água sempre por perto, tirar as notificações do celular para não se distrair, e assim vai. Organizar o seu ambiente para facilitar as decisões que você quer manter é fundamental, porque às vezes o problema não é a falta de força de vontade, é o ambiente que está te sabotando. Concorda que se você não precisar se deparar com uma barra de chocolate toda vez que você vai na cozinha, fica muito mais fácil não ter vontade de comer esse chocolate? Agora, se você ficar dependendo da sua força de vontade, fica muito mais difícil, porque você vai depender da sua resistência. E de tanto você ver, uma hora provavelmente você vai ceder e vai comer. Por último, o autor fala para tornar o hábito satisfatório, porque o nosso cérebro ele repete o que traz recompensa. Lembra que eu falei lá no início do vídeo?
Então, se depois de você fazer algo positivo, você sente prazer, gratidão ou orgulho, é mais provável que você repita aquilo. Você pode se recompensar com pequenas coisas, como se elogiar, reconhecer realmente o seu progresso, pintar um quadradinho de um rastreador de hábitos, ou marcar no calendário. E claro, o ideal é tentar não quebrar essa sequência de dias em que você conseguiu fazer o que você se propôs. Por exemplo, pintar os quadradinhos ou dar um check já é algo que pode ser um bom incentivo. Mas caso acabe não fazendo um dia, retome assim que puder. Eu não quero que você tenha o pensamento de agora que eu falhei um dia, já era. Não, volta assim que você puder. Porque criar novos hábitos não é tão fácil. Querendo ou não, seu corpo tem uma tendência a te puxar para os hábitos de costume. E não tem como seguir sempre. Porque pode acontecer imprevistos, vai ter dia que você vai falhar, e tá tudo bem. O problema não é o erro. O problema é o julgamento que vem depois dele. Quando você pensa que, eu nunca consigo manter nada mesmo, ou eu não tenho disciplina, você reforça exatamente o padrão que você quer mudar. Então, ao invés disso, tenta olhar com curiosidade. Pergunta pra você mesma: o que aconteceu hoje que me fez sair da rotina? Será que eu tô tentando mudar rápido demais? Essa autopercepção é o que faz te voltar pro caminho. E é isso que cria constância. Porque no fim das contas, mudar hábitos é menos sobre ter força de vontade e mais sobre entender o seu funcionamento, criar clareza e ajustar o ambiente para que ele trabalhe a seu favor. E talvez o principal seja aproveitar o processo e não focar apenas em alcançar o seu objetivo. Porque senão, muito provavelmente, você vai se frustrar e até mesmo desistir por não alcançar no tempo que você imaginou. Então agora pensa, qual é o pequeno hábito que se você começasse hoje, já te deixaria mais perto da vida que você quer construir? Agora, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre seus hábitos, já deixa o seu like e compartilha com alguém que também está tentando mudar. E claro, se quiser receber mais conteúdos como esse, aproveita para se inscrever no canal. Inclusive, eu amo ver os comentários de vocês, então, se você se sentir à vontade, coloca aqui qual parte você mais gostou desse vídeo para eu saber, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!